E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou analisar o filme Olhos Famintos 2. Fique aqui até o final do vídeo e se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E vai deixando um like que vai ajudar muito. E bora lá pro vídeo. O filme começa em um milharal e mostra o Billy arrumando os espantalhos e já introduz o pai do Billy. Um dos espantalhos é o Creeper, e quando o Billy está arrumando os espantalhos, o Creeper olha para o Billy e o Billy percebe que o Creeper olhou para ele. E quando o Billy vai até o Creeper, o Billy vê os pés do Creeper e vê o tamanho da unha do Creeper. E o Billy começa a sair correndo e o Creeper vai atrás dele. E o cachorro lá deles começa a latir em direção do milharal. E o Billy dá um grito. O pai do Billy e o Jack, o irmão do Billy, sai correndo lá para dentro do milharal e o Creeper sai correndo arrastando o Billy. E o Creeper sai voando levando o Creeper. O Creeper, antes de sair voando, ele sai correndo levando o Billy como se fosse um predador levando a presa. É uma cena tensa porque a pessoa está arrumando os espantalhos de boa e do nada o espantalho olha para a pessoa e quando a pessoa vai até o espantalho, as unhas do espantalho está bem grande. Isso é bem tenso. É de deixar qualquer um com medo. E mostra um ônibus escolar na estrada com os estudantes gritando. Quando de repente o pneu do ônibus fura. E quando a motorista vai ver, o pneu está todo rasgado. E quando eles vão ver o que furou o pneu, eles encontram um negócio bizarro. Um negócio com 4 negócios bem afiados. E quando eles viram esse negócio, tem o dente. E o Creeper, ele faz as suas próprias armas. E quando o Jack, o irmão do Billy, está no milharal, ele encontra uma faca. E essa faca é do Creeper. E o Jack pega essa faca que ele achou no milharal, ele leva lá pro pai dele. E o pai dele pega essa faca e fica olhando. E de repente essa faca se lança. Ela vai parar lá no abajur. E de noite, quando os estudantes estão na estrada, o pneu do ônibus fura de novo de noite. Dessa vez o pneu do ônibus fura de noite. De novo o pneu furado. E quando eles vão ver, o que furou o pneu é outro negócio do Creeper que o Creeper jogou. Só que dessa vez não tinha um dente, era um umbigo. Isso é bem estranho, é de deixar qualquer pessoa com... E todo mundo sai de dentro do ônibus. E quando o treinador está colocando sinalizadores no chão, do nada ele é levado por alguma coisa desconhecida. Do nada ele é levado. E um homem lá, o técnico, eu não sei se é técnico, não sei, esse homem manda todo mundo entrar no ônibus. E todo mundo entra. E a motorista coloca sinalizadores no chão. Ela continua colocando. E quando um dos estudantes tenta se comunicar com alguém, a motorista é levada. Ela também é levada por alguma coisa desconhecida. E esse técnico, esse homem, ele vê ela sendo levada. E todo mundo do ônibus, os estudantes, fica só olhando pela janela, surpresos, sem entender nada. E esse técnico vai lá até o ônibus, entra e pede para todo mundo ficar calmo. E daí é nessa hora em que o técnico também é pego. O Creeper puxa ele pelos pés. E daí esse técnico fica se segurando. E daí alguns desses alunos segura esse técnico pelas pernas, tentando
puxar ele de volta. Quando o Creeper consegue levar ele, e o Scott fica com a cara toda cheia de sangue. E daí quando perguntam para o Scott o que aconteceu, o Scott fica nervoso. Depois o Creeper aparece na janela do ônibus e fica olhando para todo mundo. E quando os estudantes estão lá no fundão do ônibus, alguns estudantes estão em fila. E o Creeper começa a escolher as vítimas. O Creeper começa a cheirar para poder sentir o medo. O Creeper dá um sorrisinho. E quando chega no último, o Creeper dá uma lambida na janela do ônibus, no vidro da janela do ônibus. Essa é uma cena bem marcante desse filme. É uma cena muito memorável, porque quando chega no último, o Creeper vai e dá uma lambida. O Creeper parece que escolheu aquele lá. E o Creeper dá uma balançada no ônibus e de repente a Mixie desmaia e tem uma visão. E nessa visão a Mixie está na fazenda do pai do Billy e ela está de frente ao Creeper fingindo que é um espantalho. E nessa visão quem aparece? O Derry. E o Derry fala que a cada 23 primaveras, durante 23 dias, ele precisa comer. E a Mixie pergunta, comer o quê? E o Derry fala, gente. E quando o Derry fala isso, ele já está sem os olhos, igual no final do primeiro filme, ele já está sem os olhos. E é nesse momento que o Creeper abre as asas e a Mixie acorda. E quando ela acorda, ela já começa a falar tudo o que ela sabe, o que ela descobriu. E quando ela começa a contar, o Scott começa a falar merda, começa a excomungar. E esse filme mostra que o Scott é um tremendo babaca, porque a Mixie conta o que ela descobre, que o Creeper caça as vítimas a cada 23 anos. Quando um dos estudantes vai tentar se comunicar com alguém pelo rádio, ele consegue se comunicar. E ele consegue se comunicar com quem? Com o pai do Billy. Que o pai do Billy já está na estrada à procura do Creeper. E esse estudante consegue se comunicar com ele. E daí esse estudante fala tudo o que está acontecendo. E esse estudante fala que é para o pai do Billy chamar a polícia. E daí esse estudante pergunta se o pai do Billy promete que vai chamar a polícia. E daí o pai do Billy fala que vai chamar a polícia. E daí quando eles param de se comunicar, o pai do Billy não chama a polícia. Ele vai em direção do ônibus. E daí quando eles terminam de conversar, todos os estudantes do ônibus começam a comemorar por ter conseguido a se comunicar com alguém. E de repente o Creeper sobe em cima do ônibus e tenta puxar esse estudante. Tenta puxar ele. E daí quando uma garota chamada Honda, ela pega uma lança e consegue furar o Creeper. Mas o Creeper consegue. E daí o Creeper continua a tentar puxar esse estudante para fora. E daí essa garota, a Honda, consegue acertar o Creeper. Só que ela acerta na cabeça do Creeper. E daí o Creeper tenta tirar essa lança da cabeça dele, mas ele não consegue. E daí ele acaba arrancando metade da cabeça dele. E quando um deles vai ver, o Creeper já está sem a metade da cabeça. E o Creeper sai voando. E eles sentem um forte impacto. O Creeper cai em cima do ônibus e ele sente um impacto. E quando um deles vai ver, o Creeper está estirado em cima do ônibus.
e uma asa do Creeper cai dentro do ônibus. E quando eles vão passar para o outro lado do ônibus, um deles acaba sendo pego pela asa do Creeper. E quando os estudantes vão tentar tirar ele de lá, o Creeper acaba arrancando a cabeça desse estudante. Esse estudante acaba perdendo a cabeça. E o Creeper acaba arrancando a própria cabeça para se regenerar, porque o Creeper arrancou a metade da cabeça e ele tem que se regenerar. E daí ele pegou essa cabeça desse estudante para se regenerar. E daí começa a surgir uma cabeça de dentro do Creeper. E o Creeper tem uma cabeça nova. O Creeper se regenera. E eles conseguem abrir a porta do ônibus. E o Scott começa a querer arrumar confusão. Começa a querer botar moral, a querer botar ordem. E o Scott fala que no ônibus tem dois tipos de pessoas. E o Scott começa a discutir com outro cara, o estudante. E daí esse estudante fala que é para o Scott ficar debaixo do buraco. E daí eles saem do ônibus. Um deles avista o Creeper. E daí eles começam a correr pro ônibus, querendo entrar. E daí eles não conseguiram entrar. O cara lá dentro do ônibus não abriu a porta para eles entrar. E daí eles começaram a sair correndo. O Creeper saiu voando atrás deles. E esses estudantes saíram correndo para um campo aberto. Sai correndo. E daí o Scott acaba preso numa árvore. O Creeper lança uma faca e acerta o braço do Scott. E Scott acaba ficando preso. E quando eles tentam tirar a faca do braço do Scott, o Scott fica gritando desesperado de dor. E daí o Scott avista o Creeper vindo. E quando eles conseguem tirar essa faca do braço do Scott, o Creeper sai voando, levando o Scott embora. E daí para alguns é uma cena satisfatória, porque o Scott é um tremendo babaca. E quando o Creeper começa a cheirar o ar, o Creeper percebe que o estudante estava olhando para ele. E quando o Creeper vai tentar se levantar, o Creeper percebe que ele está sem uma perna e sem um braço. E o Creeper vai atrás desse estudante, pulando que nem um sapo. Oxi, pulando que nem um sapo. E daí o Creeper vai atrás dele e esse estudante tenta fugir do Creeper se arrastando. E daí esse estudante aponta essa arma sinalizadora para uma direção para ver se consegue acertar o Creeper. E o Creeper voa em cima desse estudante. E daí quando o Creeper voa em cima desse estudante, ele vai para cima dele e o Creeper revela o seu rosto. Revela o seu verdadeiro rosto. E quando esse estudante está tentando se livrar do Creeper, de repente o pai do Billy chega e o Creeper é acertado por uma lança na cabeça. O pai do Billy acerta uma lança na cabeça do Creeper e o Creeper cai no chão. E daí tá lá os sobreviventes junto com o pai do Billy. E o pai do Billy vai em direção do Creeper com uma lança. E o pai do Billy começa a massacrar o Creeper. E o Creeper olha para o pai do Billy com uma cara de ódio. E quando o pai do Billy termina, o Creeper vai hibernar. Ele fecha aquele rosto dele, com aqueles negócios do rosto dele, vai e fecha. E o Creeper vai hibernar. E a Mixie fala que ele não morreu, que o tempo dele acabou. E o pai do Billy fala que para ele o Creeper está morto. Anos depois, 3 jovens vão até a fazenda do pai do Billy querendo ver o Creeper. E quando
eles chegam lá, eles encontram Jack, o irmão do Billy, e daí eles falam que quer ver o Creeper, e o Jack fala que tem que pagar 5. E daí eles perguntam como foi que mataram o Creeper, e daí o Jack fala que também tem que pagar 5. E daí eles pagam os 5, e daí eles perguntam, tá, como é que mataram o Creeper? E daí o Jack fala que tem que perguntar para o pai dele. E quando esses 3 jovens vão até o celeiro, o pai do Billy chega e esse já pergunta como é que matou o Creeper. E daí o pai do Billy fala que foi há 23 anos, que ele matou com batistaca caseiro. E o pai do Billy fala que matou com um golpe no coração. E daí esse jovem pergunta se ele está esperando alguém. E daí o pai do Billy fala que está. Daqui uns 3 dias, um dia mais, um dia menos. E daí o filme acaba com um take do Creeper pendurado na parede. O filme termina com este take. Na sua opinião, o que você acha de Olhos Famintos 2? Deixe aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like se você gostou do vídeo. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E até a próxima. Tchau.